Olá pessoal, eu, professora Julie Monicelli, abordarei neste vídeo a diferença entre frase, oração e período. Todo enunciado que tenha sentido completo será uma frase. Ela poderá ser nominal ou verbal. Na primeira, não há verbo. Exemplo, socorro, boa noite. Na segunda, há verbo. Exemplo, eu estou em casa hoje. Perceba que além de haver um sentido completo, há também a presença do verbo estar. As orações podem ser classificadas em optativa, exclamativa, imperativa, interrogativa e declarativa. Na frase optativa, o emissor expressa desejo. Exemplo, Deus o abençoe. Na frase exclamativa, o emissor expressa encanto, espanto ou admiração. Exemplo, que lindo! Na frase imperativa, o emissor expressa ordem. Exemplo, estude agora, menino. Na frase interrogativa, o emissor faz uma pergunta. Exemplo, você aceita suco? Lembrando que essa pergunta pode ser direta ou indireta. E na frase declarativa, o emissor informa ou declara algo. Exemplo, ele não está aqui em casa. Na oração, não há necessidade de ter sentido completo. Porém, é obrigatória a presença do verbo. Ou seja, para ser uma oração, é preciso ter um verbo na frase. Exemplo, a verdade é que ela é linda. Aí há duas orações. A verdade é que ela é linda. Perceba que na primeira oração não há um sentido completo. A verdade é o quê? Eu precisei de outra oração para dar sentido à primeira oração. Outro exemplo. Joana ficou em casa. Há a presença do verbo, então também é uma oração. Na terceira frase, Joana vai ficar em casa. Perceba que a presença da locução verbal vai ficar, que equivale a ficará. Sendo assim, também é uma oração. O período, assim como a frase, possui sentido completo, porém, diferentemente dela, há necessidade da presença do verbo. Ele pode ser formado por uma oração ou mais de uma oração. No período simples, há a presença de apenas uma oração. Exemplo, Aline permanece linda. Há o verbo permanecer, portanto, há a oração. Enquanto no período composto, há a presença de mais de uma oração. A verdade é, primeira oração, que Aline permanece linda, segunda oração. Há dois verbos, portanto, duas orações. E como as duas orações se juntaram para dar um sentido completo, há o período composto. Com isso, podemos concluir que todo período é uma frase, mas nem toda frase é um período. Além disso, algumas orações também são frases. Essa é a aula de hoje, espero que tenham gostado. Caso não tenham compreendido alguma coisa, pergunte aqui nos comentários, terei o maior prazer em ajudá-los. Obrigada, até a próxima aula.